Eu sei que é difícil manter um coração aberto quando até amigos parecem querer te machucar. Mas se você fosse consertar um coração quebrado, não teria tempo para se maravilhar? É, parafraseando assim por cima, é November Rain, que eu começo dizendo que eu falei lá no Twitter também, mas essa música, ela eleva tudo em que ela toca e, sinceramente, aqui em Pacificador eu senti que ela ficou ainda mais especial porque ela conversa tematicamente com o personagem e com o dilema dessa temporada em muitos níveis. Eu admito, nós reclamamos na última semana sobre o ritmo do episódio, que ele tava mais paradão, mas esse episódio aqui pareceu até uma retratação, porque sinceramente tá do caralho. Saudações pra você que tá em dia com o psicólogo e já fez as pazes com seu passado. Vocês podem me chamar de Cal, eu faço parte aqui da Fortaleza da Solidão, e hoje eu vim falar sobre o episódio 5 de Pacificador, dessa segunda temporada, que muito provavelmente tá sendo o meu episódio favorito desse segundo ano, né, da série. E eu sinceramente queria deixar os méritos aqui pra Alita Jones, que foi a diretora do episódio. Tem uma sensibilidade muito boa em fazer a construção de cena, geograficamente falando. A gente tem aquela cena do parque que você consegue entender basicamente onde cada personagem tá, qual a intenção de cada um deles. E isso vai do macro, né, a questão do parque, até um lugarzinho mais enclausurado, como aquela salinha que o Rick Flag Sir vai lá dar um cacete no pacificador. Eu gostei muito de como ela foi trabalhando também essa questão do parque, com algumas revelações, então a gente vê que a Bordeaux é realmente uma ciborgue nesse universo. Então eu acho que ela mandou muito bem, e eu espero que o James Gunn comece a trazer um pouco mais desse pessoal que tem uma qualidade muito boa, para trabalhar nas coisas, para que ele não fique 100% sendo o produtor e o diretor de tudo. O homem tem que sentar um pouquinho na cadeira de produtor e ficar só dando as ordens, sabe? Não, eu sei, eu entendo ele, eu espero que ele fique sendo o cara do Superman por um bom tempo nesse universo. Mas eu acho que em alguns outros pontos ele tem que realmente passar pra uma outra galera. E sinceramente eu espero que a Alita Jones esteja sendo considerada pra fazer a Mulher Maravilha da Ana Nogueira, porque eu acho que ela conseguiria entregar algo interessante. E bom, eu já botei aqui a carroça na frente dos bois, mas sim, o episódio começa, a segunda parte dele na verdade, ali no parque, nessa cena do parque que eu comentei, com a Harcourt e o Chris se encontrando. Então ele queria resolver um pouco aquela questão daquela conversa que ele queria ter com ela. E ela tava realmente tentando fazer aquele retorno pra Argos, né? Só que ao mesmo tempo, a gente descobre que os 11th Street Kids têm aquele toque deles, então é meio que uma forma de chamar o outro, mas representar que existe algum perigo. Então, chuchu beleza que eles usam. Mas mesmo assim, o Chris estava determinado aí porque ele queria uma resposta. Aquilo que aconteceu no barco teve algum significado pra ela também? E a resposta é, de novo, o desprezo dela por ele e por tudo que ele fez. E a revelação pra ele de que ela era amiga do Rick Flag Jr. Então tem esse peso a mais que é adicionado nesse momento. E eu também queria comentar que é interessante que o Chris realmente está bem tático, apesar de não estar usando traje nem nada do tipo. Ele tem uma atitude bem tática nesse momento do episódio. Também é interessante que muita gente comentou que os personagens não estão usando traje nessa temporada. Isso me lembrou bastante esse quadrinho que eu comentei por aqui, que é o Pacificador Perturbando a Paz, que tem mais o Christopher Smith mesmo, sozinho, pessoa, falando um pouco sobre ser o pacificador, né? Então não é uma história do pacificador enquanto o herói pacificador. É uma história do Christopher Smith falando sobre a jornada dele e aprofundando um pouquinho mais naquela cabecinha complicada. Tudo isso começa já a tecer um cenário meio confuso na cabeça do Chris, e na minha também, sinceramente, sobre o que ele vai fazer agora, né? Então a Harcourt não quer mais ele, então ele não vai mais investir nisso, que também era um dos poucos elos que estavam mantendo ele nessa terra. E aí ele já começa meio que se desprender de algumas coisas. Se uma pessoa com quem ele conviveu por tanto tempo tá indo atrás deles por pura vingança e tudo que ele acreditou foi uma mentira, meio que não vale mais a pena ficar indo atrás disso nesse mundo, especialmente sabendo o que ele tem em outra terra. Mas é aqui que entra a magia, não aquela. A gente fica realmente sugestionado a acreditar nisso, porque o começo do episódio, lá o prólogo mesmo, é justamente o Rick Flag Sir e a Harcourt conversando sobre a morte do Rick Flag Jr., e eles têm meio que aquele pacto de que vai haver uma vingança. E a Harcourt fala que quem fez isso com o Júnior vai pagar de algum jeito. Acontece que então a cena vai se desenrolando, o pacificador fica na mira da Bordeaux, então a Harcourt intervém. Então a gente vê que ela tem mais ou menos alguma trama por trás para realmente meio que defender ele naquele momento. Então o Chris é preso na Argos, o Rick Flag Sir não tem ninguém no caminho dele, ele tem uma motivação pessoal muito forte. E acontece dele descer o cacete no pacificador. E parte do que dá o peso pra essa cena é que o Chris realmente não quer reagir. Ele tá realmente desarmado pelo que aconteceu antes. E, cara, é uma cena brutal. Tem alguns momentos ali que você fica realmente surpreso com o nível de violência gráfica que tá acontecendo. E sabe o que é pior de tudo? Se isso aqui fosse imediatamente depois do Esquadrão Suicida de 2021,
eu muito provavelmente acharia um momento catártico. Então, olha só, esse pacificador tá apanhando, ele tá tendo o que ele merece. Só que depois de acompanhar esse cara e a jornada dele pra tentar ser um pouquinho melhor nessas 2 temporadas, fica uma sensação meio desconfortável e você fica meio mal de ver tudo aquilo acontecendo, sabe? E você torce até, talvez, pra que ele repita o que ele fez com o Rick Flag Jr. Não? Só eu? Então ele é salvo no último momento pela Bordeaux, que invade a sala do Rick Flag Sir. E aí eles têm aquele momento de um ver o outro e ver que tá tendo uma ação meio errada. O Economos já tinha jogado ele no sistema. Então você vê que ela meio que salva ele por acidente. Ou não. Porque eu também tenho uma outra teoria que pode ser relacionada ao, talvez, o vilão principal dessa terra principal mesmo, do pacificador. Depois da Bordeaux ver isso, ela expressa ali uma preocupação pelo Flag, né? E isso vai pra um campo que eles começam meio que a flertar, meio que ter um relacionamento. E isso incomoda até o Flurry, aliás. Inclusive, eu acho que o Flurry deve ter alguma virada nessa temporada que vai ser interessante de acompanhar. Novamente, toda vez que o personagem aparece em tela, ele é magnético. Eles vão tendo essa relação, que é bem esquisita, porque você pensa ali que o Rick Flag Sir tem lá seus 50 anos, é um cara muito mais velho, é um cara que tem um poder muito grande na Argus, e aí ele tá ficando com a novinha, que, claro, é uma agente espacial e tudo mais, mas é realmente uma imagem estranha, pra se dizer o mínimo de se ver, e que eu acho que pode ser ressignificada com um plot twist. E se a Bordeaux estiver trabalhando com uma outra pessoa enquanto vigia o Rick Flag? Bom, a gente sabe pra quem ela já trabalhou nos quadrinhos, e a gente sabe que tem uma personagem na série que só foi citada por enquanto, né? Só teve uma menção, mas que é muito importante e que tem uma série confirmada. Enfim, eu acho que a Amanda Waller pode ter uma mãozinha nisso tudo e pode estar vigiando as coisas meio que por fora. E pode ser realmente essa pessoa que tá mexendo no tabuleiro enquanto meio que dá essa esperança pro Rick Flag Sir de que ele vai ser alguém muito importante na Argus, mas enquanto isso ela tá só maquinando as coisas dela no bastidor. Eu acho que isso seria até importante pra personagem da Adebayo, porque a gente sabe que uma obra do James Gunn, as pessoas sempre vão ter problemas com seus pais, né? Então, claro, tem toda a questão dela tá seguindo o sonho dela, né, de investigação, e tá sendo confundida com uma moça do famigerado Jobs, que o pessoal diz, né? Mas eu acho que realmente poderia ser um conflito que eu não sei se eles conseguiriam resolver em 3 episódios, mas provavelmente sim, de ter realmente a Amanda começando a voltar a conquistar o seu lugar de grande vilã, grande mastermind desse universo. E falando em conflito, a gente teve a maior brisa dessa temporada, e ouça bem, eu tô falando brisa, não briga, que foi entre o Eagly e o Reticent Wild, que acontece lá no meio da cabana que o pacificador tá. Pra mim, eu não sei dizer se eu gostei ou se eu não gostei disso tudo. Eu acho que é muito interessante realmente você ter o Eagly como essa águia primitiva. Você vê que realmente ele desperta alguns sentimentos na gente, porque quando o episódio meio que dá a entender que ele morreu, é de novo um momento comovente. Mas a gente vê que ele tem uma gama de poderes aí também na cartola, ou embaixo das asas, que é algo bem interessante da gente ver nos próximos episódios. Então, eu não sei se isso vai voltar. Pra mim, isso foi tão divertido quanto inofensivo, sabe? Foi uma traminha que aconteceu ali, eu não sei se eu devo me importar tanto com isso, mas eu achei legal, achei interessantezinho de ver. Acontece que isso tudo acaba sendo meio que uma perfumaria pra parte principal. Então, depois de toda a violência que ele sofre, seja fisicamente, entrando em 1 milhão de batalhas, seja psicológica, em tudo que tá acontecendo, o pacificador meio que faz um negócio que dá uma sensação de final agridoce pra jornada dele. Ele basicamente desiste. E não é do manto, do capacete ou alguma coisa do tipo. Ele desiste basicamente da vida dele. E eu acho novamente que o episódio tem muita sensibilidade pra tratar desse tema, especialmente com os paralelos que ele faz com um tópico que é muito forte nesse mês que a gente tá, né? Mês de setembro. Novamente, assim como na cena do piano lá na primeira temporada, ele se expressa sozinho e ele basicamente escreve uma carta em um tom melancólico, um tom de despedida, fazendo algo para uma passagem, né, para um lugar que ele acredita que seja melhor para ele, que é essa Terra 2 no caso, ou Terra X talvez. Ele vai ressentido e ele vai basicamente sem deixar as pessoas que amam ele ter uma oportunidade de discutir, de tentar valorizar um pouco mais ele. Ele simplesmente vai, e talvez isso poderia ser até um momento meio catártico na série, mas ela também tem a sensibilidade de fazer isso como um momento muito difícil. Então a gente sabe que essa terra que tem nessa dimensão paralela, ela é pintada como algo perfeito,
mas que ela tem alguma coisa muito esquisita por trás, que a gente consegue sentir que é muito esquisita. Só que aí esse é realmente o ponto que mostra que a visão dele tá meio nublada, porque ele não tá vendo algumas coisas como o Adrian Chase, que fica destruído quando ele vai e não fala sobre ele ali na carta. E pra mim o maior símbolo disso tudo é basicamente aquela cena que tem o Top Thrill e o Eagle voando nos céus, e aí depois a gente vê que realmente eles mataram um kaiju no meio da cidade, e que faz realmente um contraponto muito grande entre o que o Superman, que é o maior herói de todos, e esses caras fazem. Então é uma realidade com uma noção de moralidade totalmente diferente, e que o Superman aqui nesse universo principal tá tentando afastar as outras pessoas. Eu esperava capturar a criatura e mandar para um zoológico intergaláctico. Vou fazer uma eutanásia menos dolorosa. Ah, qual é, cara? Deixa de ser frouxo. E aí? É só mais um dia normal pra Gangue da Justiça. Provável que pegue, tô te falando. Tá todo mundo bem? Eu queria agradecer em nome das indústrias Lord Tech pela oportunidade. Então, tudo aquilo que ele fala pra Gangue da Justiça, de que ele tava tentando fazer algo pra defender aquele bicho, que ele queria que o bicho não sofresse no processo, é algo muito mais humanizado, e ele tá tentando afastar a Gangue da Justiça de ser isso aqui, de ser basicamente esses monstros aqui da Terra 2X. E eu acho muito bom a gente ver isso, porque o tanto de chorão que eu vi falando que o Superman tinha que ter matado o bicho, tinha que ter feito alguma coisa, não tá no gibi. Vamos aí, né, rapaziada? É uma obra de ficção e a gente sabe que super-herói não precisa matar. O super-herói precisa arranjar um jeito de ser melhor. E é isso que o Superman tá fazendo no DCU principal. E eu acho que realmente esses 2 episódios não foram mostrados pro restante da imprensa, então vai ser uma surpresa pra todo mundo. Mas eu acho que a gente vai ver isso como uma das principais elementos de como o Superman tá conseguindo distanciar os heróis desse devaneio meio maluco da Terra X. E é claro, além dessa questão da visão meio punitivista desses heróis da Terra X, a gente vê alguns elementos que estão sumidos. Então o Keith pergunta pro pacificador qual que é da águia, e a águia normalmente nos Estados Unidos é esse símbolo meio que de liberdade, é algo que representa algo para eles. Só que aqui nessa outra terra não tem, então provavelmente eles não têm essa cultura difundida até aquele momento. Provavelmente indicando aí que realmente a Segunda Guerra Mundial teve um destino meio diferente. E um outro indicativo disso também é que as bandeiras dos Estados Unidos que aparecem, elas sempre estão com as listras em destaque, e nunca com a parte das estrelas. Então pode ser que algum outro símbolo tenha assumido aquela parte e que a gente vai descobrir no futuro da série. Eu sei que agora os 11th Street Kids e o Judomaster vão entrar na Terra 2 e a gente vai entender um pouco mais sobre qual que é a vibe dessa galerinha meio esquisita. Eu sei que nós já vimos alguns momentos do Vigilante meio que enfrentando o Capitão Triunfo, né, o Keith, e eu acho que vai ser também um grande momento pro Adrian se posicionar como o irmão do Chris na Terra 1, sendo basicamente essa âncora dele pra realidade. Então falando, irmão, você tá procurando um fantasma, mas você tem gente que te ajuda aqui, então foca na sua realidade. E bom, pra mim esse aqui foi o melhor episódio em muitos sentidos. Eu acho que ele tem muita sensibilidade, como eu tô repetindo aqui a todo momento. Eu acho que ele realmente toca em alguns temas de um jeito muito sensível. Eu acho que ele também acelera onde tem que acelerar e realmente dá um ritmo mais frenético, não frenético necessariamente, mas um ritmo mais acelerado, mais comum para essas coisas. E eu espero que ele também tenha dado aí uma virada de chavinha na cabeça das pessoas e ativado a ideia de um pensamento de que se você não tá tão bem na cabeça, o seu jeito não é simplesmente escapar desses problemas. Independente da intensidade do seu problema, a melhor coisa que você tem a fazer é procurar quem te ajude e entender que você não tá sozinho. E aí aqui a gente tem esse John Cena, que é um símbolo de cara gigantesco, passando por esse processo. Eu sei que nós voltaremos aqui na próxima semana para falar sobre o próximo episódio e contamos com a presença de vocês. Se vocês querem acompanhar a gente falando sobre Superman, Pacificador, obviamente, Lanterns, que deve ter alguma coisa vindo por aí, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Então, Instagram, Twitter, até o Spotify, caso você queira assistir isso aqui ou ouvir em outro lugar. Vocês podem ficar à vontade para seguir a gente. E também deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, que isso ajuda bastante a gente. E é isso, galera. O Pacificador tá indo bem demais. Tem muita coisa interessante nessa série. Eu acho que o DCU tá num momento muito legal, que a gente ainda tá tendo tempo para se maravilhar com novidades. Então, eu acho que a parte mais legal de ter esse reboot é realmente ver coisas antigas, como o Pacificador, que veio de outro universo, mas tendo essas novas camadas de novidade pra gente ir acompanhando sempre. E é isso. Valeu, galera. Até mais.